Oi, pessoal, aqui é a professora Juliana, de Filosofia, da Escola Estadual Engenheiro Mário Salles Souto, dos alunos do terceiro termo, A, B, C e D. E aqui segue a nossa aula sobre o roteiro de estudo número 1, que vai tratar sobre a política. Bora lá estudar. Ser humano, ser político. É o tema que nós estudaremos no roteiro 1. Esse texto está disponível no livro EJA Mundo do Trabalho, Ensino Médio, volume 2, nas páginas de 36 a 41. O livro EJA Mundo do Trabalho ele é muito bacana porque ele traz uma linguagem acessível que favorece quem está estudando em casa sem o auxílio direto do professor, tá? Então, bora lá. Ser humano, ser político. Unidade 2. A natureza humana como política. Aristóteles. O texto irá abordar o conceito de política segundo Aristóteles e as formas pelas quais se interage com a política hoje. É muito comum os alunos perguntarem por que estudar a política. Então, ao longo desta unidade, você será convidado a refletir sobre o conceito de política, buscando sua origem, analisando seus usos e compreendendo os interesses a ela relacionados e os seus muitos significados. Então, o objetivo é ampliar o nosso horizonte, é que a gente possa sair ali do senso comum, política é tudo coisa de ladrão, eu não gosto de política, para a gente entender que a política é algo que precisa e deve ser estudado por todos para que a gente possa efetivamente desenvolver a nossa cidadania, o exercício político, para que a gente construa uma sociedade melhor. Então vamos lá para o objetivo do texto. O objetivo é perceber que no universo da política existem muitas abordagens e compreensões acerca do significado do poder e da governança, daquilo que diz respeito ao espaço público. Há, portanto, muitas formas de agir, de pensar e de se posicionar. E, para aqueles que gostam de lavar as mãos, a fim de se livrar da responsabilidade de encarar a política, deve ficar claro que desde que até a inação, a ausência da ação, o deixar de querer saber ou participar da política também é uma ação política, e alguém estará se beneficiando da sua abstenção. Então, você deve ficar atento. No campo político, social e econômico, sempre que alguém afirma algo como verdade absoluta ou que algo é assim porque é natural, procure se perguntar a quem aquela afirmação beneficia. Conhecer a situação vigente é importante para atuar nela, e a participação também é a única forma de buscar conhecer. Sabendo deste modo amplo que a política possibilita a busca do bem comum, atuar como cidadão e, mais do que um direito, é um dever. A natureza humana como política. Aristóteles. O filósofo e dramaturgo Augusto Boal teria dito certa vez que até olhar para a lua o ser humano está fazendo política. Como esta afirmação, ele buscava radicalizar a ideia de que toda ação humana é política, porque gera interferência no todo social. Assim, até os sonhos, projetos, anseios e reflexões mais íntimos também têm consequências políticas. Boal não foi o primeiro a abordar a política como algo que faz parte da natureza humana. Neste tema, você vai investigar a abordagem de Aristóteles sobre a política, para compreender por que esse filósofo definiu o homem como um animal naturalmente político. A política está presente em todas as ações humanas. Você concorda com essa afirmação? Atividade 1, que deve ser respondida e enviada por e-mail, se encontra na página 37. É uma atividade exploratória que visa investigar melhor algumas ideias, pensamentos muito comuns em relação à política. Vamos lá às questões. Você já ouviu a afirmação política e religião e futebol não se discutem? Concorda com ela? Por que não seriam temas discutíveis?
Essa afirmação traz consequência para o modo de agir e pensar das pessoas? Quanto à corrupção na política, você pensa que todos os políticos são corruptos? Por quê? Que dados concretos permitem a você chegar a essa conclusão? Onde você pode buscar informações confiáveis a respeito do trabalho dos políticos eleitos? A terceira pergunta é: o que motiva e justifica as escolhas das pessoas por um ou outro candidato na época das eleições? Você considera isso importante e por quê? Ao lado desse conjunto de questionamentos, o livro traz uma charge, onde aparece aí um candidato com seus assessores procurando criar uma fórmula para derrubar o seu adversário. Vocês acreditam que a publicidade ela pode influenciar a pessoa na hora do voto? O homem é um animal naturalmente político. No primeiro livro de A Política, obra que inclui 8 volumes, Aristóteles analisou as características humanas em comparação à dos animais, afirmando que a cidade e a convivência comunitária seriam naturais ao homem, isto é, a organização das cidades e o desenvolvimento das civilizações fariam parte da sua natureza. Sabe-se que a palavra política vem do conceito grego polis, cidade, ou seja, a política é inseparável da vida em comunidade, da vida coletiva. Esse esquema explicativo é para a gente tentar compreender a concepção política de Aristóteles. Então, ele percebe o homem como um ser naturalmente social. O que isso significa? Significa que ele depende do outro ou dos outros para sobreviver. Se o ser humano for deixado sozinho, ele não tem como existir. Existe uma dependência do ser humano. É essa dependência que nós temos de viver um dos outros nos obriga, né, nos garante a possibilidade de viver em comunidade, em sociedade. Então, a nossa característica de sermos seres sociais é fundamento por uma vida em sociedade. E para Aristóteles, a organização ideal para o ser humano seria a cidade, a polis. Assim como os homens dependem uns dos outros, viver na polis ou viver em grupo seria um fenômeno natural. No entanto, vivendo em grupo, o homem se depara com inúmeras questões, o que deve guiar a organização dessa sociedade, desse grupo, dessa polis. Então, não existiria outra possibilidade para o ser humano que também não ser um animal político, um ser envolvido com a polis, com a organização dessa sociedade. E essa organização da sociedade deveria buscar um bem. Qual bem? O bem que atenda aos anseios dos indivíduos que organizam a polis, que organizam a sociedade. Então, Aristóteles percebe que o fato de sermos seres sociais nos torna automaticamente seres políticos, porque não podemos deixar de viver em grupo, e viver em grupo nos impõe quase que um dever ou uma necessidade de organizar essa vida, de se envolver na organização dessa vida comunitária, coletiva. Outra questão que Aristóteles inova é a concepção que política e ética elas estão aliançadas, elas se relacionam do modo, se a ética ela orienta a nossa ação individual, a política ela é maior que a ética porque ela orienta a ação coletiva. Então, Aristóteles ele estabelece uma concepção política bem elaborada dessa natureza humana e dessa necessidade, desse dever, dessa natureza que se desenvolve plenamente na vida em sociedade. Aristóteles e a sua teoria política. Continuando, para Aristóteles, os governos se diferenciam em relação a quem governa. Quem possui poder?
é um monarca, é uma aristocracia, é um governo constitucional e aquilo em que se baseiam para governar. O que dá legitimidade a esse governo? É a tradição, é a escolha dos melhores, é uma eleição. Assim, Aristóteles também distinguiu formas adequadas de governo, que ele considera a monarquia, a aristocracia e o governo constitucional. Por que ele faz essa distinção? Porque ele percebe que existem governos bons e justos e governantes corruptos, que tendem a corromper a sociedade. Então, a monarquia, a aristocracia e o governo constitucional seriam aqueles que ele chama de forma virtuosa de governo, aquele que governa tendo em vista o bem de todos. E esse governante virtuoso, não importa em qual forma que ele se encontra, ele seria um modelo para os demais cidadãos, que busca então assim seguir o seu exemplo. Desta forma, cada uma delas também tem uma versão corrompida, que são, respectivamente, a tirania, a oligarquia e a democracia, tal como se pode visualizar no quadro que se segue. O que seria um governante corrupto ou corrompido? Aquele que age, que o exercício do seu trabalho tem como intuito favorecer o seu próprio interesse ou interesses particulares. Do mesmo modo que um governo virtuoso ele é modelo para a sociedade, um governo corrompido ele também passa a ser um modelo para os seus cidadãos, que passam a se espelhar na sua postura e reproduzi-la também. Então ele percebe que nessa relação que ele faz de governo virtuoso e corrompido, que a tirania é uma forma corrompida de poder que se exerce pela violência, pela força. A oligarquia é quando um pequeno grupo ou um grupo permanece, perdura sobre o poder para atender os seus próprios interesses, e ele que está num momento onde a democracia grega está em declínio, ele vê a democracia também como algo negativo. Por quê? Para ele, se não importa se fosse a maioria, mas se essa maioria trabalhasse apenas para atender os seus interesses, também não seria uma forma de governo perfeita. Por quê? O governo perfeito para ele deveria atender o bem de todos. Eu gostaria de retomar aqui nesse slide um ponto muito interessante do texto, é o que fala da natureza para Aristóteles. É muito importante a gente entender o significado do que significa a natureza dos seres para Aristóteles, para que a gente não cometa erros. Então vamos lá. Devemos lembrar que é bastante delicado determinar o que é da natureza dos seres humanos, pois ao naturalizar certas características, é provável que se iniba uma reflexão sobre elas. Ao dizer que algo é natural, assume-se que esse algo não depende da vontade humana. Então, ao dizer que algo é natural, que algo é inato aos seres humanos, a um ser, a gente diz que ele não tem controle sobre isso, que é algo imutável, que não depende da sua vontade. E isso não era o objetivo, a intenção de Aristóteles. E uma forma errada desse entendimento a gente pode ver no exemplo abaixo. Uma forma inadequada de uso do termo da natureza humana pode ser visto no exemplo a seguir. Quando as pessoas dizem que todos os políticos brasileiros são naturalmente corrompidos pelo poder, elas estão afirmando que é da natureza dos políticos serem corruptos e que, portanto, estes não poderiam exercer a política de outra forma. Essa não é a concepção de Aristóteles sobre porque ele faz uma distinção entre o bom governo e um governo corrompido. Então, quando a gente faz generalizações, a gente começa a naturalizar alguns comportamentos e a gente pode parar de refletir sobre essa situação. Então, quando Aristóteles ele
fala da questão sobre a natureza das coisas, ele quer dizer o quê? Que a natureza das coisas seria o seu grau máximo de desenvolvimento. Assim, é possível compreender que o indivíduo, por natureza, busca a vida em comunidade, e é a política que pode permitir a ele alcançar seu pleno desenvolvimento, exatamente por ser a procura pelo bem comum. Então, a natureza de um ser faz com que ele busque o seu pleno desenvolvimento, seu grau máximo de desenvolvimento, e não a, a algo que seja inato, que não possa ser modificado. O texto ele traz um alerta para que a gente possa entender a teoria de Aristóteles, porque ele viveu num período da Grécia Antiga, num momento de declínio da democracia ateniense. Então, a gente precisa ler a sua obra a partir do contexto a qual ele está inserido, para que a gente consiga, assim, se apropriar das suas análises e fazer uma reflexão sobre o nosso cotidiano, o que está acontecendo no nosso sistema político, de modo mais adequado. Então, vamos ao que o texto diz. Vale ressaltar que no período da antiguidade grega em que Aristóteles viveu, a sociedade foi regida por um sistema democrático. A democracia não era uma forma de governo da qual todos podiam participar. As mulheres, os jovens, os estrangeiros e os escravos estavam excluídos da cidadania. Era uma democracia direta, mas poucos poderiam se envolver. Por isso, é preciso levar em consideração essa composição de Estado e o modelo político em que Aristóteles viveu, para interpretar adequadamente suas críticas aos modelos políticos. O objetivo da política deve ser produzir o bem comum, segundo Aristóteles. Compreendendo a concepção de Aristóteles do homem como animal naturalmente político e da polis, modelo das antigas cidades gregas, que podem ser entendidas como cidades-estado, pensadas como um lugar onde era possível realizar a vida ética plenamente, conclui-se que, para o filósofo, a política seria superior à ética, na medida em que a primeira é que orienta a segunda. A política refere-se ao modo do indivíduo viver em coletividade, construindo conjuntamente sua felicidade. Assim, a política reflete acerca do que deve ser produzido para o bem de cada um e de todos, enquanto a ética diz respeito à maneira de proceder de cada um na relação entre os sujeitos específicos de cada situação. Ou seja, a ética é uma reflexão particular sobre o procedimento que levará à felicidade, considerando se esta última será conquistada de forma honesta ou se trará prejuízo a alguém no processo. Com isso, você pode perceber quão unidos estão os temas da ética e da política, sendo a vida ética realizada plenamente na cidade, porque porque o que é da ordem coletiva potencializa não só o coletivo, mas o individual também. Essa é a segunda atividade que deve ser feita e enviada junto das atividades da página 37 para o meu e-mail. Ela trata de um conjunto de questionamentos que serve para você refletir sobre a questão da política, produzir aí esse texto reflexivo, né, sobre tudo que a gente trabalhou ao longo desse vídeo e me encaminhar. Então, vamos lá sobre o que está sendo solicitado. Refletir a respeito da política é conhecer a comunidade em que se vive e participar ativamente dos destinos dela. É ser. E ser apolítico, isto é, não se interessar pela política, o que significa? Atualmente, pode-se pensar que ser
a política é deixar de lado a alternativa de defender interesses comuns, de alterar uma situação que não se considera boa ou adequada para a vida coletiva. Se pensar que para Aristóteles a política faz parte da natureza humana, ou seja, daquilo que caracteriza os seres humanos, então, segundo essa lógica, não se importar com a política seria deixar de ser um pouco humano, não é mesmo? Há muitas formas de participação política além do voto, nos sindicatos, nas associações, nas comunidades. Agora reflita, de que forma você participa? Então, você, pensando nessas colocações, você vai produzir aí um texto de 10, 12 linhas sobre como você participa politicamente, qual é o seu envolvimento político na sociedade, como você vê toda essa questão e você vai me enviar. Para finalizar, a gente tem aí a charge Odeio Política. E eu gostaria que vocês aí refletissem depois de toda essa trajetória que a gente fez de estudo, qual o impacto, quais as consequências da gente não se envolver com a política, da gente dizer que odeia, que não quer saber, qual o preço que a sociedade pode pagar pelo nosso não envolvimento político. E lembrando que a ação política ela se manifesta em inúmeras esferas e não só apenas na hora do voto. Então, reflita e até breve. A aula do roteiro 1 teve como referência bibliográfica, né, o livro Eja Mundo do Trabalho, Filosofia, o Caderno do Aluno, volume 2. Para finalizar, eu desejo, né, que num momento tão difícil que chegamos a mais de 10 mil mortes pelo coronavírus ou Covid-19, desejo saúde a todos e que sobretudo, se cuide. Um forte abraço a todos e até breve. E, se possível, fique em casa.